Dando prosseguimento então à nossa escola bíblica, Romanos capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos é o capítulo que aborda um dos temas mais questionados nos evangelismos na rua. Não sei se é o mais, mas normalmente, quando você fala que a salvação é somente pela fé, que é de graça, você não precisa fazer nada, é esse questionamento aqui que é feito, tá? Normalmente é isso. Então vamos começar a leitura da nossa escola bíblica aqui no capítulo 6, Romanos, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É ou não é a pergunta mais feita, né? Então, em outras palavras, então eu posso continuar pecando à vontade, eu já estou salvo. Não é isso? O pessoal pergunta isso direto. Pois é. E é curioso que a forma como o apóstolo Paulo apresenta, não é? Senta. A forma como o apóstolo Paulo apresenta a pergunta é uma forma também muito doutrinária. Ele diz: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, a ideia, o que as pessoas perguntam é assim: eu posso continuar pecando, então que eu vou salvo, posso pecar, fazer o que eu quiser, que eu sou salvo. Mas no caso, a pergunta que ele está fazendo não é bem essa. Se ele continuar pecando, permanecer no pecando, pecando, maior a graça de Deus para com ele, é isso que ele está dizendo. Ou seja, só a pergunta por si só já garante que a salvação não depende de nada. Porque ele está dizendo que se ele continuar e permanecer pecando, a graça de Deus superabundaria, ou seja, teria uma graça maior por isso. Então ele nem considera a hipótese de ter qualquer relação de perda de salvação. E ele vai dizer: de modo nenhum. Por que de modo nenhum? Por que de modo nenhum? Ele mesmo vai explicar, mas já vou adiantar alguns. Por que de modo nenhum? Porque a graça de Deus, ela já pagou todos os pecados. Não tem você fazer mais ou menos pecado, não vai fazer diferença nesse ponto. Não tem como a graça de Deus abundar ainda mais. Tá? A graça de Deus pagou por todos os pecados. Mas não é esse ponto que ele vai abordar inicialmente. Ele vai dizer o seguinte: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, o batismo, ele tem essa representação de simbolizar que nós fomos batizados na sua morte. Ou seja, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós, ao sermos batizados, simbolizamos e demonstramos que estamos ali com a nossa carne morrendo também em Cristo. A carne de Jesus Cristo que morreu, né? Morto. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, só para não deixar passar, o que ele está falando aqui não é o tema, não é o batismo. O tema aqui é respondendo a pergunta se a graça de Deus vai abundar se ele continuar pecando. Mas ele aproveitou para explicar sobre o batismo. Usou o batismo como exemplo. Então, como ele usou o batismo como exemplo, a gente também aproveita para entender melhor o batismo. O que é o batismo? O batismo simboliza quando nós somos mergulhados, nós somos sepultados, nosso corpo é coberto, por isso que é por imersão. Nosso corpo é coberto como se nós tivéssemos totalmente a nossa carne sido sepultada. Nós morremos com Cristo. Quando o nosso corpo levanta da água, nós ressuscitamos com Cristo. Por isso tem o batismo. Você morreu e também faz parte da morte de Cristo, né? Foi sepultado com Ele e ressuscitou também com Ele. E, portanto, andemos nós também em novidade de vida. Então, nós ainda não recebemos essa vida incapaz de pecar. Nós ainda não recebemos esse corpo
nós somos participantes espiritualmente, ou seja, a nossa carne já está condenada. A nossa carne, a minha carne, já está condenada. Aliás, a carne de toda a humanidade já está condenada. O que ele está dizendo é que nós recebemos uma nova vida. Porque antes o nosso espírito também estava condenado, mas agora não está mais. Não é isso? Nós éramos como ovelhas desgarradas, né? De texto diz lá em Isaías, até que o Senhor nos resgatou. Então, nosso espírito também estava condenado e morto. Aí nós recebemos a vida. Só que a nossa carne ainda não. Então começa, é algo que ele vai ainda aprofundar, não nesse capítulo, começa um conflito entre a carne e o espírito. Enfim, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então pensa, no versículo anterior, ele fala que são versículos escritos assim, esse linguajar mais culto, muita gente se confunde. No versículo anterior ele diz, né? Andemos também em novidade de vida. E as pessoas falam, não é que já recebeu a vida, você tem uma vida que você tem que começar a crescer, uma novidade. Mas já no próximo versículo ele diz, também o seremos na da sua ressurreição. Ou seja, nós já fomos plantados com ele, juntamente com ele na sua morte. Então como é que é, quando fala de semente, de ser plantado, quando que nós somos plantados? Na morte. E também seremos junto com ele, né, juntamente com ele, na da ressurreição, porque nós ainda não ressuscitamos. Mas há uma certeza aqui nesse versículo. Aquele que já foi plantado na morte, ressuscitará com ele. É ou não é? Tem dúvida aí quanto a isso? Não, está muito claro. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, então começou com o batismo. Então, a gente foi sepultado no batismo. Depois começou com a morte, nós morremos com ele. E agora deu ainda mais profundidade. Nós fomos com ele crucificados. Ou seja, somos participantes de toda a obra de salvação ali, na sua morte, né? Ele nos entregou isso. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, é o que eu acabei de falar, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, o nosso corpo já foi desfeito? Nosso corpo? Não. Então, ainda não é possível estar totalmente livre do pecado. Nós vamos pecar. Agora, o que é possível aqui com o texto que a gente leu aqui? Que nós não sirvamos mais ao pecado, não sejamos mais escravos do pecado. Então, cada um, como é que é isso? Cada um tem sua inclinação natural pecaminosa, tá? Vamos supor, eu tenho muita raiva, vamos supor, tenho muita raiva dirigindo. Então, essa é a minha inclinação. Não é verdade, tá? Então, vamos um exemplo. Vamos supor que seja a minha inclinação. A tendência... Agora eu já falei esse exemplo, vamos continuar. A tendência é que as coisas que aconteçam no trânsito venham a me perturbar mesmo, a me deixar com raiva. Mas eu já não sou mais escravo disso. Então é possível que eu consiga vencer essas tentações. Isso quer dizer que eu não vou pecar mais? Não. Você só vai pecar em outra área, tá? Porque é impossível não pecar. Então também tem uma aplicação totalmente espiritual aí, né? Quer dizer, eu apesar de pecar, eu já não peco mais, eu não vou mais saciar o pecado, porque o pecado se cumprimenta dele, como a gente falou nos outros capítulos anteriores. Não domina mais. Se eu já não estou mais vivendo pela lei, mas pela fé, então não tem mais pecado em mim. Então eu não sou servo mais de pecado. Eu erro, continuo pecando na carne, porque minha carne é má, como o próprio Paulo fala, né? E o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer esse não faço. E por isso eu sei que seria um pecado aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus eu estou completamente coberto. Hoje não vivo mais para o pecado. Sem pecado mesmo. Sem pecado, estou hoje vivendo pela fé exclusivamente. Então eu acabo nesse... Também era o ponto final desse capítulo é justamente esse. Porque
Por isso que eu fui trazendo esse crescimento que ele vai dando, né? Primeiro, você foi sepultado. Agora não, agora você morreu. Né? Não, você esteve participante da cruz. Por que ele está trazendo essa ênfase da morte, da crucificação, fica repetindo isso? Porque no final, já que Zé Renato já trouxe, a gente já vai logo para o final. O último versículo do capítulo 6 é qual? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a associação que ele está fazendo maior não é necessariamente os nossos pecados aqui na terra, é o preço do pecado. O preço do pecado é a morte. Então nós somos merecedores da morte, nós somos merecedores do inferno por termos pecado. No entanto, já não servimos mais à morte, não temos mais servidão à morte. Por quê? Porque nós já morremos com Cristo. Nossa morte já foi cumprida. Jesus Cristo morreu e ao fazer isso e ressuscitar e vencer a morte, deu acesso a todos nós. Ele nos tornou participantes. Por isso que ele diz, juntamente com Cristo. Então, eu não morri na cruz. Eu não fui crucificado, eu estou vivo aqui ainda. Mas ao ser sepultado com ele no batismo, por isso que ele diz no batismo, ao sermos sepultados com ele no batismo, eu estou livre da servidão da morte. Qual seria a minha servidão da morte? O inferno. É morrer mesmo, é o que eu mereço, o pecado. Mas ali ele está trazendo essa visão. Então a profundidade maior é essa, é espiritual. Mas fala. É importante que a gente, essa hora não é um estudo bíblico, né? Uhum. É importante que a gente aprenda também a estudar a Bíblia juntos, né? E aí Paulo ele fala sempre muito difícil, né? Várias passagens difíceis. E ele sempre ele costuma fazer sempre contraposições, não. Às vezes assim, Sara, presta atenção. Ele fala como homem. Então ele tem momentos que ele está falando como homem, mas tem que ouvir, tem que crer, entender que ele está falando como homem para os homens na fraqueza da carne. E aí o que ele está querendo dizer com isso? E tem logo assim ele fala, libertar do pecado a força dos feitos certos da justiça. Ou seja, ele está deixando muito claro que como homem é uma coisa, na carne é uma coisa. Então, isso. É outra. Ele fez essa distinção, né? Na condição de ser homem e na condição de ser salvo, né? Isso. É isso. Que na verdade é o tema de todo o livro de Romanos. É o tempo todo, esses dois tempos, foi aquela que a gente conversou no primeiro dia. É sempre essa contraposição, né? Entre o caminho da salvação e o caminho da morte. O caminho da salvação e o caminho da morte. Não só Romanos, de toda a Bíblia. Lá Jó fica muito na minha cabeça, depois de falar a Bíblia, você fica muito na minha cabeça. Né? Você tem Jó ali agindo como homem e você tem Jó falando espiritualmente. Isso. Claramente isso. Isso. Ele errou como homem e foi repreendido como homem, mas espiritualmente ele não. Perfeito. Exatamente. Isso. E na verdade, nós somos literalmente sem pecado. Assim, em termos espirituais, quando eu falo assim, a gente peca, mas nós somos sem pecado. Porque não tem mais imputação. Foi aquilo que a gente leu nos capítulos anteriores, né? Não tem mais imputação de pecado para nós. Não tem mais. Então é como se eu, mesmo que eu peque, é como se eu não pecasse. Porque não tem pecado imputado a mim. A gente já passou por isso. Por isso essa pergunta. Por não ter pecado imputado a mim, por ter a graça, né? No final do capítulo 5, ele explicou a salvação. De graça, não tem pecado imputado, não tem nada. Por isso ele começa com essa pergunta. Que diremos então? Então eu posso permanecer no pecado para superabundar a graça, para abundar a graça? Não posso. Por que eu não posso? Mas não é assim, não posso, não perco a salvação. Não posso porque não é correto, não é certo. Entre uma das razões, eu vou falar para você poder depois continuar. Fala. A partir disso também. Estava pensando aqui, né? Uma das razões primeiro que Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim. E aí a gente tem lá aquele texto que a gente estudou Tiago também, que a fé sem obras é morta. Mostra a sua fé sem as suas obras, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Né? E aí a gente tem, por exemplo, em casa. Eu poderia muito bem viver hoje minha vida inteiramente entregue ao mundo e ser salvo no final dela. Isso. O meu filho ia estar acompanhando a minha vida. E ele ia estar caindo exatamente no mundo e não ia estar
estaria você com a sua fé morta. Exatamente. E também sem amor Exatamente. pelo seu filho. Exatamente. Por que não devemos ser servos do pecado também? Servos não somos mais servos. Por que não devemos ainda cumprir com a consciência de carne hoje, enquanto salvos, enquanto sem pecado? Até por amor ao próximo. Né? Isso. Então, os motivos são vários, né? Tem esses dois motivos que você já deu, né? Um, que é você ter a sua fé morta. Você vai ser salvo, mas ela não frutifica, não rende nada. Beleza, pode, vai para o céu. Outro, é você condenar as gerações seguintes, né? Que isso, a Bíblia o tempo todo traz isso. Inclusive você vê lá no livro de Juízes, ele faz essa referência explícita, né? Veio uma geração que abandonou e depois se perverteu. É explícito, existe o cuidado com a geração futura e existe o lado egoísta também, né? Nosso. Por exemplo, a Bíblia não diz que Deus pune aqueles a quem Ele ama, né? Então, se você não quiser ser punido, você não vai também viver. E talvez tenha muitos mais ainda, né? Isso sendo claro, porque obviamente aqui é Jonas, né? Jonas, Deus vai lá e salva mim. E Jonas vai lá e fica revoltado, não quer salvar mim. Isso. E aí Deus faz uma borboleta em cima da cabeça dele e fala, pela borboleta você sofreu, né? Porque ela vai ser e ofereceu no mesmo dia. Enfim, e contra esse povo, você não tem esse mesmo amor. Então, assim, no mesmo contexto, ainda é egoístico do entendimento, né? Entendeu? Sim. Você tem... Você quer salvar as pessoas. Se eu não estou cumprindo isso para mim, eu vou cumprir, porque senão ficou só na minha cabeça. Se eu não aplico aquilo que é a expectativa de Deus sobre mim, como servo dele, ele vai me castigar. Ele quer que eu salve as pessoas. Isso. Não, nós temos uma obra a ser feita, que é essa obra de ganhar almas, né? De pregar o evangelho, de dar bom testemunho, tudo isso inclui, né? Mas enfim, me perdi. Sim. 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E aqui servir ao pecado, essas duas aplicações. A aplicação espiritual. Vai, essa aqui tem uns gnomos passando por mim aqui. A aplicação espiritual, né, de não ser servo literal, ou seja, o preço do pecado não estar mais sobre nós. E a aplicação também no dia a dia, né? Nós temos a condição de superar as nossas fraquezas, né? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então o que é isso? Agora é espiritual totalmente. Quem está morto está justificado do pecado. Quem é que está morto aqui entre nós? Nós que aceitamos a Jesus Cristo. Porque do contrário seria uma frase louca, né? Está falando de pessoas vivas que já estão mortas, que é o nosso caso. Fomos com Ele sepultados e com Ele também ressuscitaremos. Ora, se já morremos com Cristo, que é o nosso caso, cremos que também com Ele viveremos. Pronto, é exatamente a conotação final espiritual aqui, já está claro, né? Nós não somos em servidão do preço do pecado. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Ou seja, quando as pessoas falam assim, só pode morrer uma vez, né? Já ouviram isso, né? Pode morrer, um homem está destinado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. No entanto, tem várias pessoas que morreram várias vezes. Vocês sabiam disso? Por exemplo, Lázaro morreu pelo menos 2 vezes, né? A gente não acha que Lázaro está vivo aí andando por aí hoje. Morreu 2 vezes. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, os sepulcros foram abertos e as pessoas invadiram a cidade. Os mortos saíram dos sepulcros e invadiram a cidade, falando, dando testemunho das coisas de Deus. Talita, que morreu, ressuscitou. Enfim, essas pessoas morreram mais de uma vez, né? Tem
esqueci o nome lá de Eli, né? Eli, a menina que morreu lá também, a senhora fazia lá o coisa para ela. Enfim, tem vários exemplos de pessoas que morreram mais de uma vez, tá? Mas aqui está dizendo que, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, essa ressurreição é uma ressurreição diferente, é uma ressurreição eterna, é uma ressurreição que vence a morte. Por quê? Porque ele venceu não só a morte, mas venceu o pecado que é a causa da morte. Então Jesus Cristo venceu a morte e toda a sua extensão, ou seja, o pecado também. Por isso ele disse, né? Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Irmãos, o livro de Romanos, só para trazer um adendo aqui, é um livro difícil, tá? É um dos livros mais difíceis na Bíblia. Assim, teologicamente, ele é profundo, é extenso, a escrita não é simples. Então é assim mesmo. A gente vai caminhando devagarinho, a gente entende. Então, ou seja, não há mais morte sobre nós, não há mais esse pecado da morte sobre nós que vamos ressuscitar com ele. Assim também, tanto é que ele vai dizer isso agora, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, como é que você se considera certamente vivo para Jesus Cristo nosso Senhor? Você tem certeza da sua salvação, né? Tem que ser. Por isso, quando as pessoas falam assim, como é que você sabe que você tem certeza que vai para o céu? Porque o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, está dizendo que eu posso confiar certamente. Eu tenho certeza de que estou vivo para Deus, porque o texto me permite. Como que eu sou vivo? Crendo e tendo sido morto com ele ao receber o Espírito Santo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aí agora vem para o mundo carnal aqui, para o nosso corpo mortal. Não é para deixar o pecado reinar, para lhe obedecermos às suas concupiscências. Ou seja, dá para resistir. Dá para resistir, não precisamos ser dominados. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. De novo, retorna aquele tema que já vem sendo o principal de todo o livro de Romanos, a lei e a graça. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Lembra que o que é o pecado? Quem lembra o que é o pecado? É o descumprimento da lei. Se nós não estamos debaixo da lei, logo não tem mais pecado para nós. Pronto. E aí, por isso, volta a pergunta. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Por que ele faz essas perguntas aqui? Porque ele sabe que isso é o que está no nosso coração, gente. O próprio pensamento disso já é pecaminoso. O sujeito que pensa assim, olha, poxa, se eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, se o pecado é o descumprimento da lei, então eu não posso pecar mais porque eu não estou debaixo da lei, não tem lei para eu pecar. Então eu vou pecar. Vou dar vazão à minha carne, vou me entregar às minhas concupiscências. Esse pensamento já é pecaminoso, já é a nossa carne, só o pensamento. Mas é normal, por isso que está escrito aqui. Por isso que há uma luta entre o corpo e o espírito. Isso. Isso é alimentar o corpo vai ganhar. Isso é alimentar o espírito Vai ganhar sobre o corpo e o corpo vai ganhar sobre o espírito. Depende de quem você alimentar. Agora, é um pensamento tão normal que o apóstolo Paulo colocou na Bíblia. Para quando você pensar, cara, eu já estou salvo e tal, você lembrar disso aqui, não, cara. Você tem que ter o domínio do seu corpo.
Tem que ter o domínio dos pecados. O pecado não pode dominar sobre você. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aqui fosse, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então nós somos libertados do pecado, não somos mais servos do pecado, somos servos da justiça, não é? Falo como um homem, que foi aqui o texto que Zé Renato citou, né? Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne. Então ele está dizendo, olha, eu sou homem também, eu também tenho minhas fraquezas, eu entendo isso e eu sei as fraquezas da sua carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, quando ele fala em você fazer as obras de Deus, em buscar a justiça de Deus e não pecar, é para ser salvo? É para a sua santificação, é para o seu galardão, é para você crescer espiritualmente, é para você ter uma vida mais tranquila também. Você está caminhando mais consciente do seu papel no mundo, sua santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, quando fala que a fé sem obras é mortas, lá em Tiago, está falando de santificação, não uma pessoa não santificada, tá? Esse texto, você vai falar uma coisa? Não, eu ia falar, mas pode falar. Esse texto é muito interessante, né? Ele falando sobre que fruto tinhas tantas coisas de que agora vos envergonhais. É um texto interessante, Paulo, pela graça de Deus, uma expressão muito profunda, realmente, no texto dele. Quando a Bíblia diz lá em Jesus Cristo falando, por exemplo, quem é que mais ama? Aquele que teve mais pecados perdoados. As pessoas aceitam Jesus Cristo como para ganhar coisas aqui, né, para poder se engrandecer, para poder se sentir melhor, se sentir incluso no coletivo, não tem os pecados que foram perdoados, não tem como se envergonhar dos pecados feitos também. Não me envergonho das coisas que eu fazia. Eu só entendi que precisava de outros frutos. Eu entendi que eu era pecador, não entendi que eu era. Nunca roubei, nunca matei, nunca. Agora, você nunca pode aplicar esse texto. Essa pessoa não pode aplicar esse texto. Porque esse texto demanda que a pessoa se envergonhe das coisas que fazia. Então, assim, você não tinha fruto nenhum das coisas que vocês faziam nas suas vidas. Agora vocês estão começando a montar. É ter um fruto de santificação. Para a vida eterna. Vocês querem. Sim. Não, vai, termina. É isso. Porque isso foi importante. Esse fruto de santificação para a vida eterna não é para você, condição para você receber na vida eterna. É para você levar para a vida eterna. Aquele que está salvo vai ter o fruto da santificação lá na vida eterna também. Aqui e lá. Ele fala, que fruto que tinhais Isso. das coisas que vocês faziam antes? Eu trabalhava, eu estudei pra caramba. E aí, que fruto você tinha antes disso tudo? E ainda que tivesse, vamos supor, tivesse alguma relação com a palavra de Deus, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Aí o cara fala assim, eu nunca cobicei. Não tem valor nenhum. Porque o fruto para a santificação só existe para aquele que já é salvo. Quem não é salvo não pode ser santificado. Então, ainda que o não salvo faça coisas eventualmente que a Bíblia diz que são boas. Por exemplo, cuida bem de seu filho. A Bíblia diz que é uma coisa boa, né? Jesus falou, deu o exemplo. Então, ainda que ele faça isso não tem fruto nenhum.
Porque ele não tem o principal, ele não pode ser santificado porque ele não foi nem salvo. No final do versículo não faz isso, porque o fim dela é a morte. Exatamente. Então, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo mundo sabe esse versículo aí? Fala aí, fala. Então tá, todo mundo repete então. Eu vou falar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, que eu estou achando que o pessoal tomou café hoje, não. Vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então estamos encerrados nossa escola bíblica de hoje.